hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm lhe ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Agora a tia está aqui novamente para trazer para vocês a aulinha dos juniores. A aulinha com a tia Luciana. Oi, Pitico. Nossa, o Pitico está assistindo todas as aulinhas comigo hoje, né, meu bem? Aqui, crianças, olha, hoje, agora, nesse momento, vai ser a aulinha dos juniores de 9 a 11 anos de idade, tá bom? Então, essa aulinha para você, a tia Lu, lá do Popular Ipiranga, isso, a tia Lu vai trazer essa aula para nós. Ela vai contar a história da ovelhinha. Nossa, quem que é a ovelha do Senhor? Será que sou eu e você? Quem será a ovelha? O Pitico é a ovelha de Jesus? Não, o Pitico é o Pitico, né? Ele é o passarinho, né? Ele é o passarinho de Jesus. Ovelha de Jesus somos eu e você, porque Jesus é o nosso pastor. Vamos ouvir? Tia Lu, é com você, de 9 a 11 anos de idade. Vamos lá, juniores, estão com tudo agora. Deus abençoe. Paz do Senhor, crianças. Eu espero que vocês estejam todos bem e que o Senhor possa estar presente na casa de cada um nesta manhã. Hoje eu vou ministrar a aula para os juniores que estão com a revista dos pré-adolescentes. A lição de hoje é a lição 8, vai falar sobre Jesus, o pastor verdadeiro. E o texto áureo é o texto que nós precisamos falar hoje, está em Ezequiel 34:11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34:11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34:11. E o texto se encontra em João 10, dos versículos 10 ao 16. Jesus, o bom pastor. E aí nós podemos perguntar por que Jesus vai falar sobre pastor, sobre ovelhas. Por quê? Porque era o assunto, era aquilo que mais tinha na época. Então, para que as pessoas pudessem entendê-lo bem, ele começou a falar sobre ovelhas e pastor. Mas só que algumas pessoas começou a não entender porque ele estava falando por parábolas. Então, ele disse assim, ó, eu sou a porta. O que ele quis dizer? Que as pessoas precisavam passar pela porta. O pastor colocava as ovelhas num lugar seguro e ele sentava na porta. E ninguém poderia passar pela porta. Só as pessoas boas intencionadas que conseguiam passar pela porta. Agora, se fosse um ladrão, ele iria ter que pular por algum outro lugar. Mas para chegar até as ovelhas, teria que passar o quê? Por Jesus. E que Jesus é o bom pastor. Ele não é só o pastor, ele é o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se fosse um empregado contratado, quando a ovelha se via em perigo, o que ele ia falar? O empregado falava, não vou cuidar das ovelhas. Ele iria fugir. Agora o pastor não. Porque o pastor, ele tem a intimidade com a ovelha, ele conhece a ovelha, ele sabe o nome da ovelha, ele conhece ela desde bebezinha. Então, ele tem um contato com a ovelha. Então, Jesus, ele deu a sua vida pelas ovelhas, colocou o nome nelas, sabe os defeitos, sabe as qualidades. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso bom pastor. Por quê? Porque nós somos ovelhas. E a ovelha, ela é obediente, ela ouve o seu pastor, porque o pastor,
a ovelha demora um pouco para aprender. Então, o pastor tem que fazer sinais, ela vai começar a conhecer a voz do seu pastor, os sinais que o pastor faz. Então, se você é obediente, se você quer falar que o Senhor é o seu pastor, você precisa ser obediente e entender o comando do pastor, que é Cristo. Ouvindo a voz do pastor. O pastor, como eu já disse, ele acompanha a ovelha desde o nascimento. Então, ele ensina os sons, os sinais a ovelhas, e ele leva para pastagem, e ele fica olhando para as ovelhas. E quando uma das ovelhas se perdem, lembra que nós falamos que as 99, se ele tem 100 ovelhas, e as 99 ele vai contar e viu que tem 99 e está faltando uma única ovelha. Ele vai pegar, vai colocar as outras ovelhas em segurança no aprisco, num lugar seguro, e vai procurar essa outra ovelhinha que se perdeu. E se ele encontrar ela machucada, o que ele vai fazer? Vai colocar ela em seus ombros e vai levá-la até junto com as outras ovelhas. Vai cuidar delas. E assim é o Senhor que vai fazer com as nossas vidas também, porque Ele é o nosso pastor. Quando nós nos sentimos feridos, nós sentimos machucados, Jesus, o nosso bom pastor, vai nos colocar nos seus ombros e vai nos carregar. E nós, para que nós possamos ser ovelhas, nós precisamos o quê? Conhecer a Jesus. Nós precisamos saber o que Jesus está falando com a gente. E muitas das vezes a gente ouve, não é? Quem nunca ouviu a voz do papai, da mamãe chamando a gente ouve a voz, mas não obedece, mas não segue aquilo que o papai e a mamãe falou. Então, que nós possamos ouvir aquilo que o papai e a mamãe têm nos falado. Para nós sermos o quê? Obediente. Então, nós precisamos o quê? Seguir, ouvir a voz de Cristo, entender que aquilo é a voz de Cristo, aquela é a voz de Cristo. E no momento que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo muitas vozes, nós estamos seguindo muitas vozes, muitas pessoas, ou muitas das vezes a gente ouve um amigo que não dá um conselho bom para a gente, mas que nós possamos ter o quê? Ouvir a Cristo, que nós possamos ser ovelhas obedientes. Por quê? Para que nós possamos falar, o Senhor é meu pastor. Se nós não obedecermos a Cristo, não vamos ter como falar assim, o Senhor é o meu pastor, não é? E aí, o último tópico que nós temos, que o rebanho de Cristo. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, quer dizer, ele não escolhe quem ele vai amar mais. Ele, quando ele morreu na cruz, ele morreu por todos. Ele não morreu só pelo pastor, ele não morreu só para a professora da escola dominical, só para o cantor, ele morreu por todos. Então, o evangelho é para todos. É uma situação que Pedro, ele não queria se misturar, e aí Deus falou assim, Pedro, o meu espírito, que eu não faço, disse assim para Pedro, eu não faço acepção de pessoas. O que quer dizer isso? Eu não separo, eu não falo, escolho porque esse é de tal lugar, eu não vou escolher só esse que é da Assembleia de Deus, eu não vou escolher só esse que é da igreja A. Não, Jesus Cristo, ele quer que nós falamos do amor dele para Cristo. Às vezes você pode falar de Jesus, nós temos tantas formas de falar de Jesus, podemos falar um Jesus te ama, ou às vezes não falar nada, apenas sermos bons exemplos, porque nós somos o quê? Nós somos cartas lidas. As pessoas, às vezes a gente pensa assim, mas não tem problema, agora eu não estou na igreja, né? A gente pensa assim, mas sempre vai ter alguém nos observando, que nós possamos ser um bom exemplo de ovelhas o quê? Obediente. Por quê? Porque Jesus, o verdadeiro pastor, vai estar sempre, né, nos protegendo, nos guiando, mas se nós formos o quê? Obediente, para que quando nós tivermos alguma situação, ele vem nos proteger.
E vamos falar mais uma vez o nosso texto áureo para ficar gravado na nossa memória. Então, o texto áureo diz que eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34, 11. Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tem algumas coisas da revista que não dá para a gente falar tudo assim, porque o vídeo fica muito pesado. Mas se você tem a revista, eu não sei se vocês têm a revista, que vocês possam estar lendo aquilo que não foi falado aqui e que o Senhor Jesus possa abençoar. Eu sei que a nossa irmã Denir também pediu para vocês não só assistir os vídeos, não só dos juniores, todos os vídeos da Escola Dominical, para vocês curtir, para vocês comentar, e que o Senhor Jesus possa proteger vocês e abençoar vocês. Quero agradecer neste momento a minha filha Lorena, que a Lorena está lá do outro lado, a Lorena que fica apertando os botõezinhos lá, para que eu possa estar gravando essa aula para vocês. Vem aqui, Lulu, dá uma saudação da paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, derramando da tua graça e da tua proteção. Paz do Senhor. Deus abençoe. Agora eu vou contar uma historinha para você. Presta muita atenção. Era uma vez, sem ovelhinhas, tinha o pastor. E um belo dia ele contou 99, faltava uma, e o pastor chorou. 99, faltava uma, e o pastor chorou. O pastor saiu a procurar a sua ovelhinha por todo lugar. Procurava ali, procurava lá, para o lobo mau, a ovelhinha não pegar, procurava ali, procurava lá, para o lobo mau, a ovelhinha não pegar. Depois de muito tempo, o pastor achou a sua ovelhinha e alegre ficou. Ela estava triste e muito machucada, coitadinha, com medo de tudo, e desamparada. O pastor levou, ovelhinha amada, este bom pastor é o nosso Senhor, Se você também é uma ovelhinha perdida, entregue ao bom pastor a sua vida. Se você também é uma ovelhinha perdida, entregue ao bom pastor, entrega, vai, a sua vida. Gostou da historinha? Gostei. Maravilha, legal. Chegou a
hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção